Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O evangelizador encontra só em Deus sua segurança, seu apoio, sua proteção. O trecho que hoje meditamos se encontra 4 vezes nos Evangelhos, com pequenas variantes. Quando Jesus envia os 12 e quando envia os 72. Na narração de Marcos, Jesus permite que o evangelizador tenha sandália e bastão. Nas outras 3 narrações, nem isso. Qualquer que tenha sido a palavra exata de Jesus, no coração dos apóstolos ficou esculpido que não deviam ter segurança nenhuma, a não ser em Deus. Nada de dinheiro, nada de mochila, nada de bolsa, nada de pão, nenhuma troca de roupa. Deviam ser totalmente entregues nas mãos da providência divina. A bolsa e o dinheiro em si não são mal, tanto que a comunidade de Jesus tinha uma bolsa comum que Judas tomava conta. Mas nas missões especiais, é claro que podemos confiar unicamente em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inúmeras vezes meditamos sobre este maravilhoso trecho que é o alicerce de todo missionário, é o alicerce da vida missionária. Ide, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. Jesus não se contenta que uma pessoa o siga, mas quer fazer dele um verdadeiro missionário, um enviado. Não existe discípulo que não seja missionário, e ainda pior, não existe missionário que não seja discípulo. Quem segue Jesus é sempre discípulo missionário junto, ao mesmo tempo, com toda a garra do seu coração. Nunca haverá alguém que pode estar perto de Jesus sem ser enviado por ele, sem se tornar missionário. Uma pessoa que busca Jesus somente para ser consolado por ele, não encontrará nem consolo nem intimidade com Jesus, porque Jesus é o enviado do Pai, e quem vive a intimidade com ele continuará esta corrente de missão, que parte do Pai, passa por Jesus e chega até nós, nos chama, nos envia. Discípulo que não é missionário não passa de um galho seco. Missionário que não é um bom discípulo, um verdadeiro, humilde discípulo, não passa de uma gralha barulhenta e incomodante. Muito precisa prestar atenção, entende? O que você fala tem valor se vem da intimidade da tua vida, de intimidade com Jesus. Senão a gente não passa de uma gralha barulhenta que incomoda mais que evangelizar. Vamos ouvir o que o Papa Bento XVI disse sobre essa palavra tão forte e desafiadora para todos nós cristãos.
Jesus toma a iniciativa de enviar os 12 apóstolos em missão. Com efeito, o termo apóstolos significa precisamente enviados, mandados. A sua vocação realiza-se plenamente depois da ressurreição de Cristo, mediante o dom do Espírito Santo em Pentecostes. No entanto, é muito importante que desde o início Jesus queira comprometer os 12 na sua obra. Trata-se de uma espécie de estágio em vista da grande responsabilidade que os espera. O fato de que Jesus chame alguns discípulos a colaborar diretamente para a sua missão manifesta um aspecto do seu amor, ou seja, ele não desdenha a ajuda que outros homens podem oferecer à sua obra. Conhece os seus limites, as suas debilidades, mas não os despreza. Aliás, confere-lhes a dignidade de ser seus enviados. Jesus envia-os 2 a 2 e dá-lhes instruções, que o evangelista resume em poucas frases. A primeira diz respeito ao espírito de desapego. Os apóstolos não devem viver apegados ao dinheiro e à comodidade. Depois, Jesus avisa os discípulos que nem sempre receberão um acolhimento favorável. Às vezes serão rejeitados, aliás, poderão ser até perseguidos. Mas isso não os deve impressionar. Eles devem falar em nome de Jesus e pregar o reino de Deus, sem se preocupar em alcançar o sucesso. Sucesso. O sucesso deixam-no a Deus. A segunda coisa que podemos observar é que Jesus dá dicas concretas para seus missionários. Eles não são sonhadores, não se contentam em sonhar com a missão, mas a vivem concretamente. Pegam seu cajado, amarram o cinto e saem andando. Para Jesus, o uniforme do missionário é a santa pobreza, que é o recipiente que contém Deus, bem sabemos. Para Jesus é tão importante andar sem nada que isso se torna a última recomendação, a mais importante e sagrada. O fato de não ter nada é sinal visível que atrás dos evangelizadores está Deus e que eles são levados pela mão de Deus e por nada de humano ou material. O evangelizador pobre se torna um sinal vivente do Deus que o envia e o sustenta. Se ao longo do caminho, infelizmente, o missionário esquece as raízes do seu chamado, a santa pobreza, e acaba carregando um sapato ao invés de uma sandália, acaba carregando comida na sacola, acaba guardando dinheiro ou procurando mais túnicas, então isso destrói a sua missão e neutraliza os seus esforços, anula os seus resultados. Isso deve nos fazer pensar bastante. Vamos analisar agora os outros importantes aspectos desse trecho. O missionário deve ter um objeto claro: pregar que todos se convertam. Nada e ninguém pode desviar a atenção do missionário deste objetivo: pregar que todos se convertam. A metodologia para pregar e converter é esta: anunciar a conversão, expulsar demônios, curar os doentes, ungí-los com óleo. O missionário é também médico dos corpos, pela graça de Deus, mas não pode se reduzir a um médico. Deve ser bem claro para ele e para todos os que estão ao seu redor que o primeiro e fundamental objetivo de tudo que o missionário faz é pregar que todos se convertam. Depois, as formas de anúncio podem ser várias. Alguns pregam com sua voz, como São Francisco, que saiu evangelizando pela Itália inteira e chegou até o sultão do Oriente. Até ele pregou com palavras e milagres. Mas pode ter também quem prega com o silêncio da caridade, do amor, da compaixão, como Santa Teresa de Calcutá.
cujas obras são evangelizadoras em si mesmas. O essencial é que ninguém perca o foco. Sermos missionários, irmãos, não é fazer um belo espetáculo, um maravilhoso show, ser influencer é agradável, não é isso não, ser missionário. Precisa verificar constantemente como vai a nossa pregação. Jesus não manda pregar sem resultados, sem efeitos. Ou as pessoas se convertem, ou serão marcadas para sempre com um terrível sacudir a poeira dos pés e o abandono do missionário que vai para outro canto. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Com tal ritual, indicavam que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Jesus quer que os missionários abram os olhos sobre a eficácia da sua pregação. A indiferença deve ser punida. A pergunta necessária para todos nós hoje é: eu estou pregando a conversão ao reino de Deus com todas as minhas palavras e todas as minhas forças e ações? Estou pregando com eficácia? Para exigir dos outros é necessário que eu faça a minha parte. Vamos deixar um minuto de tempo. Vamos nos perguntar: o objetivo da minha pregação é alegrar os outros, fazer que todo mundo fique na paz? Ou é pregar que todos se convertam? Pregar com a força do Evangelho, com o amor exigente do Evangelho? Eu tenho medo que os outros se indisponham me escutando? Ou eu falo a verdade com todo amor, com todo carinho, toda explicação, visando a salvação dos meus irmãos? Não o xingamento, claro. Mas eu sou claro na minha pregação. Eu prego que todos se convertam, a começar de mim. Vamos refletir um momento. Papa Francisco nos ajuda a entender esse trecho do Evangelho de Marcos, com palavras simples e profundas. Assim ele diz: hoje o Evangelho narra-nos que Jesus envia os seus discípulos em missão. Envia-os de 2 a 2, com uma importante recomendação: devem levar consigo apenas o necessário. Meditemos por um momento sobre esta imagem. Os discípulos são enviados juntos e devem levar consigo apenas o necessário. O Evangelho não se anuncia sozinho, não. Anuncia-se em conjunto, em comunidade. E por isso é importante saber preservar a sobriedade, saber ser sóbrio no uso das coisas, compartilhando recursos, capacidades e dons, prescindindo do supérfluo. Por quê? Para sermos livres, o supérfluo nos escraviza. E também a fim de que todos possam ter o necessário para viver com dignidade e contribuir ativamente à missão, precisa ser sóbrios, compartilhar. E além disso, para ser sóbrios nos pensamentos, nos sentimentos, abandonando os preconceitos e a rigidez que, como bagagem inútil, pesa e atrapalha o caminho, favorecendo, ao contrário, o confronto e a escuta, e assim tornando o testemunho mais eficaz, diz Papa Francisco. Pensemos, por exemplo, no que acontece nas nossas famílias ou nas nossas comunidades.
quando nos contentamos com o necessário, até com pouco. Com a ajuda de Deus, conseguimos ir em frente e compreender-nos, compartilhando o que temos, renunciando todos a algo e apoiando-nos uns aos outros. Isso já é um anúncio missionário, antes e ainda mais do que palavras, pois encarna a beleza da mensagem de Jesus na realidade da vida. Com efeito, uma família ou uma comunidade que vive assim, cria em volta de si um ambiente rico de amor, no qual é mais fácil abrir-se à fé e à novidade do Evangelho, e do qual se recomeça melhor, mais sereno. Se ao contrário, cada um segue o próprio caminho, se o que conta são apenas as coisas que nunca são suficientes, se não nos ouvirmos uns aos outros, se o individualismo e a inveja prevalecem, a inveja é mortal, um veneno. O ar torna-se pesado, a vida é difícil e os encontros tornam-se mais uma ocasião de inquietação, tristeza e desânimo do que uma oportunidade de alegria. Estimados irmãos e irmãs, comunhão e sobriedade são valores importantes para a nossa vida cristã. Comunhão, harmonia entre nós e sobriedade são valores importantes, valores indispensáveis para uma igreja que seja missionária a todos os níveis. Então podemos perguntar-nos: eu sinto o desejo de anunciar o Evangelho, de levar aonde vivo a alegria e a luz que vem do encontro com o Senhor? E para fazer isso, estou comprometido em caminhar com os outros, compartilhando com eles ideias e habilidades, com mente aberta e coração generoso. E concluindo, diz Papa Francisco, eu sei cultivar um estilo de vida sóbrio, um estilo de vida atento às necessidades dos irmãos. São perguntas que nos fará bem nos colocar. E vamos refletir um minuto sobre estas perguntas. Com estas reflexões no coração, vamos ouvir de novo esse trecho para que entre bem no nosso coração e nos faça entender o que significa sermos missionários de Jesus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos impulsione a pregar com as palavras ou com as ações, ou melhor ainda, com as palavras e as ações juntas. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Sem bolsa nem dinheiro, para pregar a conversão. Paz e alegria a todos. Os enviou 2 a 2. Paz e alegria a todos. Desgaste anos em mim e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança,
Oh Mars, singing your love and glory through every nation, preaching the greatness of your name. My feet and my hands will be restless, my lips will say